Em nome de Jesus, amém? Aleluia, graça e a paz, amém, irmãos? Quem está acordado, diga amém. Quem está dormindo, diga aleluia. Opa, achei um aí. Glória a Deus, pega a sua Bíblia. Números capítulo 35, versículo 22. Vamos tentar ser breves. Números 35, 22. Quem estava aqui domingo passado, nesse culto de domingo? Quem estava? Levanta a mão. Culto pela manhã, culto à tarde. Pode deixar marcado na sua Bíblia, Números 35, 22. Consegue projetar? Não? Vai projeção? Não? Não? Foi, né? Glória a Deus. Olha para cá. Domingo eu estava falando um pouco, na hora dos dízimos das ofertas, falando sobre a oferta movida e a oferta alçada. Quem lembra? Falei um pouquinho sobre isso. E é interessante porque estava meditando nesse texto e me veio à mente esse texto de Números capítulo 35, versículo de número 22, que fala um pouquinho sobre a cidade de refúgio de pessoas que eram condenadas à morte, né? Não sei se você já ouviu falar, e eu queria compartilhar um pouquinho sobre isso e trazer essa aplicação prática para a minha vida, para a sua vida nessa noite, que nós temos também um local de refúgio, que é a presença do Senhor, é a presença do Espírito Santo na nossa vida, é o Senhor Jesus presente em nós. Fala para a pessoa que está ao seu lado, Jesus é o seu refúgio, meu irmão. Diga para ele, Jesus é o seu refúgio. Quantos precisam de refúgio aqui de vez em quando, ah? Quem precisa de refúgio todo dia? Meu Deus, é bom demais. Olha o que a palavra de Deus diz, irmãos. Números capítulo 35, verso 22. Antes de começar, aí tem um título, antes do capítulo 35, tem um título assim, na minha Bíblia, está escrito, privilégios oferecidos pelas cidades de refúgio. Como é que está aí na sua Bíblia? Obrigado, pastor. Está assim? Como é que está aí? Tem um título aí não? No capítulo 25? Antes do versículo 22? Está 6? Na minha está assim, privilégios oferecidos pela cidade de refúgio. Diz assim, verso 22, porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou não o vendo, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis. E livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio. Onde se tinha acolhido ali, ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Estas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações em todas as vossas moradas. Olha que texto interessante. Quem entendeu aqui já de primeira, levanta a mão. Tem uns fera aí, ó. Aí preste atenção. Isso aqui é uma ordenança bíblica. No Velho Testamento, Deus mandou, através de Moisés, que o povo de Israel estabelecesse cidades. E essas cidades seriam chamadas cidades de refúgio, né? E essas cidades, elas tinham uma finalidade muito clara, muito específica. Elas serviam para abrigar pessoas que cometeram certos tipos de homicídio. Se fosse hoje, nas nossas leis penais, seria um homicídio doloso, acho que é isso que se fala. Não, esse não tinha culpa.
culposo quando não tem intenção? Me ajuda aí, eu não entendo nada. Cadê o juiz de direito ali, o Hudson? É culposo, quando ele teve culpa, quando ele não teve intenção, é isso? Eu achava que era o contrário. O doloso, então, o doloso é quando tem intenção. Ah, entendi, bom demais, é bom demais andar no meio de gente inteligente, né? É o Google. Então, essas cidades, elas foram criadas para abrigar certos tipos de pessoas. E a Bíblia fala que existiam 6 cidades refúgio. Agora, o que me chama a atenção? Qual que era a lei do Antigo Testamento? A lei do Antigo Testamento era o seguinte, olho por olho. Alô, olho por olho. Se você me matar, o meu irmão pode meu pai, meu tio, que ele pode te matar e ele não vai ser condenado à morte, porque essa era a lei do Antigo Testamento. Mas preste atenção, a palavra de Deus diz que existia certos momentos que aconteciam acidentes. Então aqui a Bíblia está dizendo, é muito claro aqui no versículo, se alguém empurrar subitamente, sem inimizade, lançar contra ele um instrumento sem o mau tento, o cara está lá cortando lenha no meio da floresta, de repente o machado escapa da mão e te decepa a cabeça do irmão dele, do amigo dele. Ele não tinha intenção. Bom, mas se a lei era olho por olho, dente por dente, ele poderia morrer. Aí então Deus dá uma direção para Moisés e diz, Moisés, você vai levantar 6 cidades chamadas cidades refúgio, para que nessas cidades, esse homicida, ele possa se refugiar, enquanto o sacerdote daquela cidade estiver vivo, ele vai estar, aquele é o lugar no qual o homicida não pode ir vingar a morte. A Bíblia chama ele de vingador. Quem está me entendendo aqui? E então, você vê claramente, né, que houve ali um acidente, e a Bíblia fala então que Deus manda levantar essa cidade chamada refúgio. O texto diz que não podia sair daquela cidade. E eu fiquei meditando nisso, pensando um pouquinho sobre isso, e parece uma prisão, é ou não é? Você está num lugar, parece que você está preso, você não pode sair, porque se você sair, o pau quebra lá fora, o camarada pode vir e te matar. Então, supomos que você está lá, trabalhando com o seu irmão, só um exemplo, e de repente aconteceu um acidente, a escada cai, você derrubou a escada caiu em cima da cabeça dele e matou ele. Se fosse no Antigo Testamento, algum parente dessa vítima poderia vingar a morte dele, segundo os estatutos de Deus. Então, só que foi um acidente. Eu, como sacerdote, eu vou dizer para você, se fosse no Antigo Testamento, tem uma cidade ali, que você pode se refugiar, que é um mandamento de Deus, que o vingador da morte não pode te tocar. Só que você vai ter que morar nessa cidade, vai ter que ficar nessa cidade, e não pode sair de lá, somente apenas se o sacerdote daquele lugar morrer. Aí você está livre para poder sair. Parece, né, que é uma prisão. Parece que o cara está aprisionado. E essas cidades refúgio, na verdade, elas são uma tipologia, uma ilustração, uma sombra daquilo que nós vivemos hoje como igreja. Preste atenção. A IBC de Palmas é uma cidade de refúgio. Sabe por quê? Todos nós éramos réus de morte. E todos nós estávamos debaixo de uma sentença, de um juiz. O nosso reto Deus. Deus é o vingador. Eu sei que todo mundo pensa que o diabo que é o vingador, que é o diabo que está vindo para matar, mas na verdade a justiça de Deus foi lançada sobre a humanidade. Aí de repente nós temos um lugar, né, Jesus Cristo é o nosso refúgio, através dele o vingador não pode mais. Irmãos, eu fico pensando no grande dia, no reto dia do Senhor, como é que vai ser para separar aqueles que são e aqueles que não são? Aqueles que vão receber a ira de Deus e aqueles que não vão. A Bíblia fala que nós teremos um advogado do nosso lado. Esse advogado se chama Jesus Cristo de Nazaré e vai dizer assim, esse daqui não. Esse aqui foi lavado e remido pelo meu sangue. Ele é justo diante do Senhor.
Mas espera aí, o que é essa cidade? Eu parei para pensar um pouquinho, meditar um pouquinho sobre isso, né? Quem poderia se abrigar naquela cidade? Quem é? A palavra de Deus é tão interessante, irmãos, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você sabe que uma das funções do diabo é condenar, acusar. É ou não é? O diabo é chamado de acusador. Ele é o condenador. Deus não é condenador e Deus não é acusador. Deus é libertador. É diferente. Quantos pecam aqui de vez em quando? Nós somos os pecados involuntários aqui, né? Foi sem querer, matei o camarada, mas foi sem querer. Creio eu que seja assim. Pecado na sua vida é acidente, diga aleluia. Você não acorda de manhã cedo e fala, hoje eu vou aprontar. Ah, mas vou. É assim que você acorda de manhã cedo? Pode deixar comigo que hoje eu vou pecar demais. Quem levanta assim, diga aleluia. Todo mundo está acordado e ouvindo a palavra, glória a Deus. Já é ruim, não é? Criança, você vê criança quando é pequena, você não ensina a criança a mentir, isso é ruim. É ou não é? Eu lembro uma vez, o meu menino era pequeno, nós chegamos na casa do irmão, e quando nós entramos, ele era pequenininho, menininho de acho que 1 ano e pouquinho. Eu lembro que ele passou a mão num arranjinho de flor que tinha lá e estava esmagando o arranjinho de flor. Quando eu entrei, que eu vi, ele jogou a mãozinha para trás. Tipo assim, estou fazendo nada. Eu pensei, mas quem que ensinou? Ninguém nasce. Ninguém ensina, na verdade. A natureza da serpente já está no homem. Mas nós recebemos Cristo. E a Bíblia fala, então, que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há para eles. Quem está livre da condenação aqui? Então, deixa eu te falar, meu irmão. Se o acidente do pecado chegar na sua vida, não deixe a condenação ser lançada sobre você. Você sabe que tem uma coisa, o Espírito Santo, ele conscientiza do pecado. Como que ele conscientiza? Com amor. O Espírito Santo é aquele que chega para você e diz, filho, é igual o pai. Irmãos, eu acho que tem certas repreensões do pai que dói mais que varada. Tem ou não tem? Quando o pai olha assim com aquela cara assim de triste. Vou falar para você, toda condenação já foi lançada sobre Cristo na cruz. Ele largou mão do seu trono para que a gente pudesse sentar num trono. Ele colocou uma coroa de espinhos para que nós pudéssemos receber uma coroa de glória. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. É por isso que a Bíblia fala que Jesus, que o Senhor Deus, Ele é o nosso refúgio. E quais são as características dessa cidade? Irmãos, quando a gente converte, tem muita gente que é o seguinte, ele tem medo de ir para a igreja, talvez você está aqui. Eu lembro que eu tinha pavor de crente. Eu converti no ano de 2004, mas eu detestava crente. Eu fui para um encontro de igreja, mas eu não sabia que era encontro com Deus. Eu achei que era um encontro me falaram que era um encontro de jovem. Eu pensei assim, vamos ver o que vai dar. Mas eu não gostava de crente. E aí eu tinha aquela mentalidade assim, meu Deus, ser crente é uma prisão. Quem pensava dessa forma? Não pode fazer nada. Não pode beber, não pode namorar, não pode chapar, não pode fazer nada. Isso aqui é a cadeia. Igreja é cadeia. Eu fico pensando, será que não tem muita gente que fica pensando aqui na hora de ler a Bíblia que a cidade de refúgio era uma cadeia? Eu queria te mostrar algumas coisinhas que tem nessa cidade, que é Jesus Cristo, que é a igreja, a presença de Deus. Quem está envolvido com a obra, quem está envolvido com isso daqui, que é o reino dos céus aqui na terra, quem está debaixo da autoridade de Jesus, ele está na cidade de refúgio, ele está refugiado naquele lugar. E é o que eu queria te falar, não é uma prisão, só tem coisa maravilhosa quem está na presença de Deus. Olha só, que interessante. O que é que tem nessa cidade? Primeiro, as cidades de refúgio eram cidades dos levitas. Quem morava naquela cidade era somente os levitas. Bom, dois tipos de pessoas poderiam morar lá naquele lugar. Primeiro, os levitas, para morar lá, então você tinha que nascer na tribo de Levi. Então você não podia ser da tribo de Dan, não podia ser da tribo de Judá, você tinha que ser da tribo de Levi. Ah, você é levita? Ok, você pode entrar na cidade de refúgio. Não sendo levita,
você teria que ser um foragido, um culpado, um pecador, que confessou. É tão interessante porque o camarada matou, ele ia procurar lá os anciãos, e ele procurava e dizia: olha, o acidente aconteceu, matei o meu irmão, não foi intencional. Os anciãos iam investigar para ver se isso realmente não tinha sido intencional. Se não fosse mesmo intencional, então ele liberava esse camarada para entrar na cidade de refúgio e ser guardado. E aquele lugar era o lugar dos levitas. E aí que fica interessante o negócio, irmãos. Porque quem está em Cristo, ele está na cidade de refúgio. Ele está refugiado. E na cidade de refúgio era o lugar dos levitas. E é tão interessante porque na cidade de refúgio, as nossas vestes são trocadas. Sabe por quê? Porque todo levita, ele usava túnicas de linho fino. Diga glória a Deus. Irmão, você converte, você vai para a presença de Deus. Sabe o que Deus faz com você? Primeira coisa, Ele troca as suas vestes. É tão interessante porque a palavra de Deus fala que a noiva, que a igreja está se ataviando, preparando a sua roupa para o grande noivado, para o grande casamento. Você sabia disso? Que a sua vida cristã nada mais, nada menos que é do que um curso de, como é que fala? Não é de costura, corte de costura não? Um ateliê espiritual? Diga aleluia. Você está preparando a sua roupa. Diga glória a Deus. Só que é interessante porque a Bíblia fala que nós estamos preparando a nossa roupa, e a Bíblia fala que o Senhor já nos preparou e nos deu roupas de linho fino, que simbolizam os atos de justiça do Senhor. Sabe de uma coisa? Quando você converte, a primeira coisa que Deus faz é te colocar na cidade de refúgio. Essa cidade de refúgio é um lugar de roupa nova, linho fino. O que é o linho fino? São os atos de justiça. Um andar reto diante de Deus, um desviar do pecado. O camarada entrava na cidade, irmão, usava roupa, trapo, eu sei lá que trapo que ele usava lá fora. Aí o cara, converteu, é um pecador, condenado à morte. Aí de repente ele chega na igreja, a primeira coisa que Deus faz é o quê? Tira essa roupa velha. Quem lembra da parábola do filho pródigo aqui? Qual foi uma das primeiras coisas que Deus falou pro servo lá para fazer com o filho dele? Tira essa roupa dele. Coloca sandália nos pés. Vamos celebrar. Preste atenção. Quem está na cidade de refúgio, ele veste uma nova roupa. São os atos de justiça do Senhor. A Bíblia diz que a sua noiva está se preparando. Quem entra na cidade de refúgio, ele prova de um andar reto diante de Deus. Quem está na presença do Senhor, quem anda com o Senhor, quem tem Jesus como refúgio, ele começa a andar nos atos de justiça de Deus. O caminhar dele começa a se endireitar, sabe, o seu desejo agora é ter vestes limpas, vestes puras, vestes transparentes, vestes na qual ele vai se encontrar com o Senhor e Deus vai... Irmãos, preste atenção, a parábola das virgens. Quem lembra da parábola das virgens? A Bíblia fala que o noivo chega à meia-noite, um breu total. 5 virgens não tinham mais azeite, ou seja, elas tinham ido comprar azeite. E as outras 5 tinham azeite, não só tinham azeite, mas tinham fogo. E para que servia aquela lamparina? Já parou para pensar? Alô, para que serve lamparina, irmão? Alô? Para clarear. Por que tinha que ter fogo na lamparina para clarear? O que você acha que o noivo queria ver? O noivo queria ver a noiva. É ou não é verdade? O noivo queria chegar de noite, no escurão, no breu, e dizer assim: epa, não vou casar no escuro não. Tem gente que casa no escuro, tem ou não tem? Casa sem conhecer, é enlatada, né? Depois come o arroz cru, pastor. Mas o noivo queria pegar o quê? Vem cá, ô virgem número 1. Presta a tua lâmpada. Dá uma giradinha aí, filha. De costa agora. Epa, glória a Deus, maravilha. Roupa limpa, tá beleza, tá perfumada, tá cheirosa. Noiva 2, passa a lâmpada de novo. Por que ele queria lâmpada? Para poder ver. Jesus não casa no escuro, irmão.
Jesus não vai casar com qualquer tipo de noiva. Você casaria com qualquer tipo de noiva? Hã? Quem é solteiro aqui? Cadê o solteiro? Tem solteiro aqui não, meu Deus do céu? Tá solteiro, não tá, Jorge? No caso, tá solteiro, ué. Ninguém casa de qualquer maneira, ué. Ninguém casa no escuro. Um tchongo que casou no escuro foi Jacó. Quem lembra de Jacó casando no escuro? Maior desespero quando ele vê a noiva, depois de tudo. Véu e grinalda na cara. Quando ele sai, diz, meu Deus, o que o meu tio fez? Quem lembra da história lá? Presta atenção. Atos de justiça, andar diante de Deus, um caminhar. Quem nasceu de novo, ele tem atos de justiça, ele está vestindo linho finíssimo. Quem nasceu de novo aqui, diga aleluia. Então fala para a pessoa que está ao seu lado, se você nasceu de novo, você tem que ter um andar correto diante de Deus. Quem está me entendendo aqui, diga aleluia. Presta atenção. A Bíblia fala que os levitas moravam em cidades de refúgio, e essas cidades, se você for estudar geografia, elas ficavam nas montanhas. Então, na cidade de refúgio, era interessante porque toda a cidade que era edificada nas montanhas, ela era rica. Porque a vegetação era boa, o clima era melhor. Irmão, uma coisa é você morar no deserto, outra coisa é você morar na montanha. É ou não é verdade? Quem mora aqui perto da serra? Tem alguém que mora perto da serra? É bom, não é? É melhor que morar aqui no meio do calorzão, ou aqui na 606, aqui cheio de poeira. É ou não é? Você está lá, uma matinha por perto, a noite é mais fresquinho, é ou não é? A Bíblia fala que esses levitas, eles moravam em cidades montanhosas. Então, uma vez que o cara é declarado culpado, ele é recebido naquela cidade, a Bíblia fala que novas vestes são dadas para ele, e agora não só novas vestes, ele começa a provar do melhor da terra. Começa a comer coisa diferente. Começa a comer do melhor. Sabe por que ele comia do melhor, irmãos? Porque naquele lugar moravam os sacerdotes. Olha que interessante. Eu falei para você da oferta movida e da oferta alçada. Toda vez, existiam vários tipos de oferta. Mas toda vez que nascia uma criança, o pai precisava pegar um novilho e oferecer ele como sacrifício de gratidão a Deus. O sacerdote pegava, sacerdote da tribo de Levi, lembra da tribo de Levi, lembra da cidade de refúgio, ele pegava, ele arrancava o peito, primeiro ele tirava as vísceras do animal e queimava. Essa era a oferta. O restante, o peito, né, ele era consagrado a Deus numa oferta movida. Ele pegava o peito, movia, né, só que ele não queimava. O que ele fazia? Ele levava para casa. Mas é uma bênção, né? Diga glória a Deus. Aí depois ele pegava o quarto, tirava os quartos e alçava a oferta consagrando a Deus e fazia o que com ela? Queimava? Levava para casa também. E quem que estava lá, irmãos? Na casa dele? O pecador miserável que converteu, que agora está na cidade de refúgio, que está congregando. Aí você olha aquele cara lá ruim, carniça, aí converte, aí chega a converter, Deus faz o que com ele? Dá uma roupa nova para ele, ele vai andar diferente a partir de hoje. Mas ele não só vai andar diferente não. A Bíblia fala que agora ele vai começar a comer do melhor dessa terra. Aí o cara começa a prosperar, as coisas começam a dar certo, o andar dele endireita. Aí todo mundo lá fora fica olhando o quê? Meu Deus do céu, mas não foi ele que matou o cara lá? Agora ele está vestindo linho fino? Irmãos, o que é isso? Fala para a pessoa que está ao seu lado, isso é a graça de Deus sobre a sua vida. Nós não merecíamos nada, mas Ele nos inclui na sua obra consumadora. Ele coloca a gente numa igreja linda e maravilhosa, endireita os nossos pés, o nosso caminhar, nos desvia do pecado, nos guarda do pecado. E aí, o que mais? Ainda nos dá de comer do melhor dessa terra. Você casa bem, diga aleluia. Casou com a melhor esposa que você poderia casar, diga glória a Deus. Esses homens estão desanimados, viu, pastor? Meu Deus do céu.
A esposa casa com o melhor marido que poderia casar. Ó, as irmãs estão mais animadas. E o jovem ora, diga aleluia. Olha, ó. Preste atenção, ele vai comer agora do melhor da terra. E eu vou falar para você, irmão, o camarada está lá vestindo bem agora e comendo do melhor. É bênção demais poder estar servindo a Deus. Mas deixa eu te falar um negócio, é só para quem está na cidade de refúgio. É só para quem aceitou o sacrifício da cruz. É só para quem entregou a vida para o Senhor, é só para quem entendeu que a graça é melhor do que tudo para nós. É por isso que o apóstolo Paulo fala, a tua graça me basta. Oh, irmão, tem nada melhor do que a graça de Deus. Nada melhor do que a graça de Deus. Nós não merecíamos nada, mas por meio dele nós temos tudo em nome do Senhor Jesus. Mas continuando, a Bíblia fala então que os levitas também, eles viviam em momentos de louvor e de adoração. A cidade de refúgio era um lugar de alegria. Então o camarada chegava, trocava as suas vestes, trocava a comida dele, comia do melhor. Irmãos, e ele só comia coisa boa. E não era só picanha não era churrasco não. A Bíblia fala que se ofereciam tanta coisa, oferecia azeite, oferecia humus, né? O melhor, a colheita, vinho. Irmão do céu, fica tentando imaginar a situação. O camarada está pensando o quê? Vou converter, eu vou ser o quê? Oh, estou preso. Ele nem sabe que ele está indo para o melhor lugar do mundo. A sua cela é o melhor lugar do mundo para estar, meu irmão. Quem vai para a sua célula, você tem que mostrar para ele, meu irmão, pode ficar tranquilo que você chegou no melhor lugar desse planeta. Esse é o lugar que Deus concedeu para você ser abençoado, para que a graça de Deus te alcance. A Bíblia fala que era um lugar de alegria, porque os levitas, eles viviam exclusivamente para louvar e adorar a Deus. Um ambiente alegre, um ambiente diferente, é por isso que célula tem que ser alegre, irmão. Já viu célula que o camarada chega, ele sai mais triste do que entrou? Diga misericórdia. Como é que é lá na sua cela? Tem alegria? Ei, seja sincero, lá na sua cela é aquele ambiente. O Diego está dando risada. O Diego já está dando risada aqui, pastor. Pastor Davi e pastor esse dia foram na comunhão nossa agora, sexta-feira, levar uma palavra, não foi? Todo mundo voltaram assustado com o Diego. Não foi? Eu não conhecia esse lado dele, não. Mas preste atenção, cela tem que ser alegre. Tem cela que o cara chega lá, o cara entra assim, o cara fica, meu Deus, onde é que eu estou? Ele entra num cantinho, ele se encolhe e fica. O líder já é bravo. O líder já pega a palavra, irmãos, eu queria falar hoje para vocês aqui, ó, vigia, viu? Couro, chibata couro, pode preparar. Aí o cara chega já moído na cela. Segura que hoje a vara vai comer, o cacete vai comer nesse lugar. Eita! Aí o cara assim, meu Deus, eu vim aqui para receber um refúgio, eu vou apanhar. Aí chega na hora do lanche, não tem nem lanche. A pipoca com kisuke, olha lá. Irmão, não precisa ter o melhor não, mas tem que ter alguma coisinha pelo menos para sentar ali e conversar. E tem que ter uma música no fundo. Tem ou não tem? Tem um negócio ruim, é sem música no fundo, já viu isso? For fazer a festa agora lá, chegando lá não tinha música. Aí chegou os visitantes, chegou um monte de gente, todo mundo sentado olhando para a cara do outro. Eu digo, cadê a música? Tava tenso ou não tava, pastor? Tava ou não tava? Aí nada de música, o líder tem que resolver essa parada, né? Vamos arrumar esse negócio. Cadê a música? Eu já entreguei o violão para o Flávio, faz alguma coisa. Porque precisa ter ambiente de alegria. A cidade de refúgio era um lugar onde os levitas adoravam a Deus o tempo inteiro. Irmão, o camarada sai lá de fora, ele tem que vir para cá, ele tem que encontrar algo diferente. Tem que encontrar. Dá uma olhada para o irmão que está ao teu lado, pelo amor de Deus. Vê se ele tem cara de adorador aí ou de eu vou falar para você aqui. Ei, olha para cá. Duas caras que a gente pode ter. Ou tipo de gente que a gente pode ser. Parteira ou coveira. Está me entendendo? A gente pode ser parteiro ou coveiro. O que é o parteiro? É aquele que traz a
vida, não é? E o coveiro? Alô, o que faz o coveiro, irmão? Ele enterra. As pessoas que chegam na cela, ou que chegam aqui nessa igreja, nós somos o quê? Parteiro ou coveiro? Lá na sua cela, o cara entra na sua cela, como é que ele sai de lá? Cheio de vida, diga aleluia. Diga glória a Deus. Cheio de alegria, diga, que coisa maravilhosa. Ele manda mensagem no WhatsApp, que maravilha, que povo legal, que coisa mais maravilhosa, que linda, que dia tem de novo, é assim? Ou ele fala, não, aqui não volta mais não. Deus me livre. Achei que eu ia receber um refúgio, eu recebi uma lapada, diga misericórdia, misericórdia. Então é um lugar alegre. Quando você está em Cristo, o ambiente de morte é deixado para trás. O ambiente de alegria, ele é colocado agora, esse homem, essa pessoa é colocada, Deus já mudou o ambiente da sua vida, diga aleluia. Ambiente de morte na sua casa tem que ficar para trás, sua casa tem que ser cheia de alegria, meu irmão, porque você tá nesse lugar, você está na cidade de refúgio. Ambiente de morte na família, ambiente de morte no emprego, no trabalho, rejeita isso. O espírito da morte não podia chegar lá, tá me entendendo? É um lugar de alegria. Quem está na presença do Senhor é uma pessoa alegre. Dá uma olhada para a pessoa que está ao seu lado, vê se ela tem cara de coveiro ou de parteira, meu irmão. Diga aleluia. Dá uma piscadinha para ele aí, fala, eu sou parteiro, irmão. E por último, fique de pé onde você está. Pode vir alguém aqui do louvor. Olha para cá. Levitas eram conduzidos pelo sumo sacerdote. Ou seja, era um lugar que tinha paz, tranquilidade. Aquele era um lugar, irmãos, pensa comigo, agora, você converteu. Você estava nas mãos do vingador antes de converter. A ira de Deus estava sendo lançada sobre a sua vida. Aí de repente você tem uma experiência com Cristo. Você tem uma experiência com Deus, quantos tiveram uma experiência com Deus aqui, diga amém. Aí Deus fala o seguinte, o vingador estava querendo te pegar. Sim, porque lá no Éden, a Bíblia fala que a justiça de Deus é justa, irmãos. A justiça de Deus vai cair sobre aqueles que não aceitaram a Jesus. Querendo ou não, vai ter julgamento sobre eles. Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui uns dias. Sobre os crentes não há condenação. Sobre os crentes existe o quê? Disciplina e galardão. Agora a disciplina não é sentença de morte. Nós não fomos sentenciados à morte. Nós recebemos o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Quem está me entendendo aqui, diga aleluia. Aí você converte, vem todo arrebentado lá do mundo. Aí agora Deus te coloca no lugar, a igreja, na célula, para quê? Para mudar suas vestes. De cara já muda tuas vestes, começa a te dar vestes de justiça, linho fino. Aí ele já não começa só a te dar isso não, o Senhor já fala para você, ei, se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Por que tem que estar sofrendo? Por que tem que estar padecendo? Mas eu tenho falado isso para o Senhor esses dias, eu tenho passado por alguns momentos bem complicadinho, mas eu tenho dito para minha esposa, Deus está no controle de tudo, nós não vamos esmorecer. Por várias vezes eu pensei assim, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou tomar outro rumo, eu vou ver o que eu faço para botar comida nessa mesa. Mas todas as vezes que eu pensei nisso, Deus vinha com a palavra dele e falava para mim, ei, só confia, só espera, só fica parado no teu lugar. Lembra da direção que Deus deu para Davi? Fica parado, não faz nada, vai orar, vai depender, vai confiar. Sim, porque a confiança vem quando você não está precisando confiar. A fé só é aplicada quando a gente precisa aplicá-la. Se está tudo bem. Mas uma coisa é certa, nós fomos colocados no lugar onde a presença de Deus nos garante que nós comeríamos do melhor dessa terra. A crise não pode bater na sua porta, meu irmão. Você pode dizer para a crise, aqui não!
Você pode dizer para a crise, em mim não. É porque você faz? Não. É por causa dos atos de justiça dele. Eu não sei se você sabe, irmão, mas o linho, ele foi feito para o sumo sacerdote não suar. O linho, no frio ele esquenta e no calor ele esfria. Olha que loucura essa roupa. Sobrenatural um negócio desse. Por que o sacerdote não podia suar? Para não dizer isso aqui é esforço meu. Sou eu que estou fazendo. Ele não suava para dizer o seguinte: o trabalho é leve. Deus é quem faz. E no momento do calor ele esfriava e dizia assim: tá quente, tá difícil o deserto. Deixa eu falar para você. O teu fardo é leve, o teu fardo é suave. Eu vou carregar ele contigo. Aí você converte, Deus troca. Deus te dá outra dieta. Deus te traz alegria. Ei, para que ficar triste? Pastor, você não sabe o que eu estou passando, irmão. Tem gente que está passando coisa bem pior que você. Para de murmurar. Começa a glorificar. Começa a adorar e dizer: Senhor, eu estou na cidade de refúgio. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha alegria. Começa a se alegrar em Deus. Começa a falar: Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu só sei de uma coisa: o Senhor é o meu refúgio. E Ele te coloca no lugar onde tem um sumo sacerdote, que vai trazer paz, que vai trazer direção, que vai te levar a sentir o tanto que você é importante e você é amado. A Bíblia fala que Jesus é o sumo sacerdote. Mas tem uma coisa, pastor, a Bíblia fala se o sacerdote morresse, o cara estava frito porque o vingador podia pegar. Sabe qual que é a diferença dele para você e para mim? É porque nós temos um sumo sacerdote que não morre, que é eterno. Um sumo sacerdote que não pode te abandonar em momento nenhum. Ele não vai morrer. Jesus é o sumo sacerdote. E é nele que nós podemos confiar nos momentos das crises e das dificuldades. Deixa eu te falar uma coisa: sua célula vai crescer, meu irmão, pode acreditar nisso. Você vai prosperar. Os problemas vão passar. Apenas creia que Ele é o teu refúgio. Coloque a mão no seu coração. Confessa isso nessa noite. Confessa isso nessa noite. Fala: Senhor, talvez você está aqui, chegou aqui sem alegria, preocupado, com andar errado, pecado. Sabe, Deus não quer lançar condenação, porque não há condenação sobre a sua vida. Mas Deus quer nessa noite trocar as suas vestes e poder te dizer: ei, você pode andar correto, você pode andar, você é filho e eu te coloquei vestes novas. Talvez você está com problemas, irmão, financeiros. Abre sua boca e comece a confessar ao Senhor. Diga: Senhor, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, em Ti é quem eu confio. Eu não me abalarei, eu nada temerei.